Bom dia a todos e a todas. Hoje, nesta manhã de sábado, nós iniciamos mais um encontro dos colóquios primordiais da obra de Bernardo Ellis. Esses colóquios primordiais é um projeto do ICEB, do Instituto Cultural e Educacional Bernardo Ellis para os Povos do Cerrado, instituto presidido pelo professor Bento e pelo professor Nilson Jaime. Dizer, né, da importância desses colóquios primordiais e também do protagonismo do ICEB no ativismo intelectual em Goiás, especialmente nesse período. Nesse período de pandemia, o Instituto não deixou de exercer esse protagonismo, esse ativismo intelectual, e especialmente organizando esses colóquios e exercendo o debate e a divulgação da obra de Bernardo Ellis, a qual é fundamental, ao nosso ver, para ler melhor a formação econômica, social, cultural de Goiás. Então, saudar a todos e a todas. Nós temos aqui membros do ICEB, parceiros, amigos, professores, estudantes, muitos interessados e que também realizam a pesquisa e o debate com base na obra de Bernardo Ellis. Então, eu abro aqui, saudando a todos, e passo a palavra para o professor Egmar, que será hoje o moderador, e também, depois, os debatedores Nilson Jaime, Átila Teixeira e João Curado. É importante algumas orientações. Ao iniciarmos, oriento que todos desliguem seus microfones e os vídeos, e o vídeo, para que não ocorra nenhuma interrupção, né, na gravação, certo? Professor Egmar, eu passo a palavra para você. Maravilha. Bom dia, gente. O Ricardo apresentou bem a nossa satisfação, né, de continuar com esse conjunto de eventos que nós denominamos de colóquios primordiais de Bernardo Ellis. Coletivamente, e nós temos convidados, pessoas que estudam, leem, militam na literatura de Goiás para proceder uma leitura de toda a obra desse escritor importante. A direção do Instituto tem zelado com muito carinho, né, como o Bento gosta de dizer, e amor, por esse evento. Nós temos uma escala de participantes, criteriosamente escolhidos, e lógico que outros tantos que poderiam estar na mesa não estão, porque as mesas não suportam uma quantidade exagerada de pessoas. É para dizer que aqui nessa mesa de hoje, assim como em outros eventos, tem presença de estudiosos e também na plateia, né? Estudiosos, literatos, ativistas culturais, gente de altíssima importância aqui na produção literária, nos estudos literários de Goiás. E eu cumprimento a todos, agradeço a todos pela presença. Eu gostaria de fazer só gostaria de nomear o nome da professora Nismária Alves. Ela é do mestrado de literatura da cidade de Goiás, uma importante estudiosa jovem desse campo. Então, hoje nós leremos, né, a partir da contribuição da mesa
começaremos ali a obra O Tronco. Eu vou depois utilizar uns 10 minutos para falar um pouco, problematizar um pouco para vocês. Mas, de qualquer maneira, antes de problematizar, eu queria dizer que estão conosco o doutor Nilson Jaime, que é do Instituto Histórico de Goiás, da Academia Goiana, presidente da Academia Palmeirense, vice-presidente do ICEB, da Academia de Itaberaí, uma liderança muito presente, muito viva, num vasto campo de estudo, da formiga ao Bernardo Edson. Temos a presença do Átila Silva Arruda Teixeira, é mestre e doutor em letras, é professor da PUC de Goiás, é membro também do nosso instituto, fez um romance chamado Uma Análise de O Tronco, do projeto ao romance. Eu agora preparando, li a dissertação dele. E temos também a presença de João Guilherme da Trindade Curado, mestre e doutor em Geografia, historiador, professor da Secretaria de Educação, membro da Academia Palmeirense e do ICEB. Cada um dos palestrantes terá de 15 a 20 minutos para fazer a sua exposição, e nós tentaremos manter esse tempo, porque as nossas atividades ela ocorre em torno de 2 horas, isso é que é o recomendável pela Organização Mundial da Saúde. Às vezes a gente passa um pouco, mas a gente nunca ultrapassou as 11h30. E nós sempre desejamos que a plateia, tão bem concebida, participe conosco, faça a exposição. Então, os palestrantes terão de 15 a 20 minutos, e depois, quando a gente abrir o microfone para a participação das pessoas, nós pedimos que as pessoas falem até em torno de 4 minutos para a palavra circular. Muito bem, eu vou fazer uma breve problematização aqui, cumprindo o meu dever de ofício, né, de coordenar essa atividade. O Tronco, o Nilson Jaime, com muita propriedade, ele diz que nós estamos tendo uma pequena falha aqui no nosso seminário, que a gente avalia como bom, que seria o caso de fazer uma sinopse do livro, e eu não me senti seguro para fazê-la, né? Mas os palestrantes adentrarão o livro, eu acho que vão resolver essa problema falha. Mas, de qualquer maneira, O Tronco é um livro da vastidão da obra de Bernardo Ellis, é um livro denso, publicado e feito em 1956, tem várias edições, e ele foi lido pelos os estudiosos de literatura, os maiores estudiosos de literatura do Brasil, e concebido, e investigado, e pautado também a partir de um estilo de literatura feito aqui em Goiás. Ele é um retrato de inteira fidelidade de um tempo histórico, e também é fiel à escritura bernardiana. É muito estudado e pesquisado, está aqui o Átila, muitas dissertações, teses e artigos e livros, outras pessoas que estão na plateia escreveram, e por vários campos da ciência. É um livro que é objeto de vários interesses, de vários campos científicos. É uma expressão documental e com uma profunda riqueza estilística. E é um livro que a dimensão espaço-temporal está explícita. Trata de um período histórico,
O Nilson Jame vai se incumbir de proceder uma análise nesse campo, e também de uma dimensão espacial que é o norte de Goiás. De uma maneira sutil, ali o tronco revela um pouco aquilo que depois vai desdobrar na separação de Goiás e Tocantins. É interessante porque os estudiosos de literatura de Tocantins falam que o tronco é da literatura tocantinense. Tem um olhar crítico sobre Goiás. Por exemplo, aparecem em vários momentos expressões como fim do mundo, o oco do mundo, a ideia de lonjuras, e toda a obra de Bernardo Ellis vai consagrar essa visão de Goiás, do isolamento, da separação, da lonjura. Mas toca em pormenores antropológicos e sociológicos, como a vestimenta, a organização das lavouras, as paisagens, os relevos, os passarinhos, as flores, o modo de falar. Parece que nós temos duas questões centrais. O primeiro é o que há no contexto histórico de Goiás, espacializado no norte de Goiás, e político, que nutre essa obra. Como é que essa obra ela documenta o contexto histórico e político. E a outra pergunta, como o episódio real do Duro, que utiliza esse mecanismo da escravatura, que é o tronco, é tradutor de fundamentos políticos e econômicos de Goiás, como o coronelismo, o mandonismo, o jagunçismo, o conflito pela terra. Mas é um livro inesgotável, tanto é que a gente vai fazer 2 sessões, porque, fora esses temas que os estudiosos estudam, há outros relevantes, por exemplo, como a pecuária, ou, por exemplo, como o desenho da Velha República. E o que eu tenho para perguntar para os palestrantes é isso. Eu passo agora a palavra ao doutor Nilson Gomes James, agradecendo. Lógico que o Nilson não estava escalado, mas 2 palestrantes, a doutora Helena Castelo Branco, essa querida intelectual, né, tão portentosa, não pôde vir, e o professor Leôncio, muito balizado também, não pôde vir, e nós, desde o início que organizamos o colóquio, nós já nos colocamos para resolver os problemas na falta e na emergência, então nós teríamos que estar preparados, e o Nilson está preparado. Nilson, é contigo, 20 minutos, viu? De 15 a 20. Ok, obrigado, Guimar. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença, pela participação desses momentos de cultura, de aprendizado, que nós nos proporcionamos uns aos outros. Eu gostaria de fazer aqui a contextualização histórica, política e social de O Tronco. Obviamente, quando você trata de um livro, de um romance, de uma ficção, baseado em fatos históricos, você incorre numa série de riscos. E Bernardo, claro, ele se aventurou com muita propriedade, com muita competência, né, que lhe é própria, se aventurou em fazer um levantamento histórico e depois transformar isso em ficção. Como ficcionista, ele não tem a obrigação de se fixar em fatos tais quais eles aconteceram, mas ele dá uma breve ideia
de como esses fatos ocorreram. E logo no começo do seu livro, lá na página 2, ele diz o seguinte, ele faz uma explicação. Tirantes os pormenores, os fatos centrais dessa narrativa aconteceram realmente em Goiás. Os personagens, entretanto, tendo tudo de comum com o tipo social que representam, são fictícios. O autor não quis retratar ninguém, nem copiou de nenhum modelo vivo ou já falecido. Qualquer semelhança com pessoa viva ou morta é mera coincidência. Ora, Bernardo quase que falou isso por dever do ofício. É aquele preâmbulo que se faz num filme, num livro, em qualquer obra, que se baseia na realidade. Entretanto, muitos de seus personagens são reais, até na ficção, alguns desses personagens são reais. Então, e mais ainda, né? Descendentes desses personagens estão aqui hoje. Está aqui o Arthur Melo, né? O neto do Arthur Melo, aqui o Dr. Abílio Voney. O sobrinho neto do Gonzaga Jaime, que ele relata aí, que era o protetor do Arthur Melo, é o meu tio-avô, Luiz Gonzaga Jaime, desembargador. O governador, na época, que estava em exercício, nos dias em que aconteceu a tragédia do Duro, é o Joubert, que é Joaquim Ramos Joubert, que é avô do nosso confrade, né? Parente do nosso confrade, me fugiu o nome aqui, é o... Me ajudem aí, por favor. Bem, e o Antônio Ramos Caiado, que é citado aí, sempre que se fala, né, fala mais dos Caiado, mas sempre referência ao Totó Caiado, que é avô do Alexandre Ramos Caiado, que é sócio do nosso ICEB também. E o Vitor Jardim, que é bisneto do Eugênio Jardim e da Diva Caiado. Você quis falar você quis falar o Celso Joubert, né? Celso Joubert. Antônio Celso Joubert. Antônio Celso. Me desculpa aí, Antônio. Me deu um branco aqui. Mas, de qualquer forma, então veja que é uma história bastante recente, por causa disso delicada. Entretanto, temos que alertar que Bernardo tratou aqui de ficção. E como tal, nessa envergadura, nessa aproximação com a história, nós teremos aí o professor Atia falando daqui a pouco, e depois, no próximo evento, o doutor Abílio nos trará também uma versão de quem era esse personagem, em quem se baseou o personagem Arthur Melo. O núcleo descritivo desse romance, ele aconteceu em janeiro de 1919. O centro foi em janeiro de 1919, quando, na Vila do Duro, que é o antigo arraial de São José do Duro, ou do Ouro, aí se tornou Duro, norte de Goiás, atualmente sudeste do estado do Tocantins, aconteceu uma chacina, a morte de 9 pessoas no tronco. E uma coisa que marcou, que foi motivo de noticiário na imprensa nacional, que gerou uma série de ilações, de questões políticas, de disputas políticas, e o meu propósito aqui hoje é mostrar qual era esse contexto político que contribuiu para acontecer essa tragédia do Duro. Então, o enredo do romance o coronel Arthur Melo, ex-deputado estadual e deputado federal depurado, parece-me que em 1900, a depuração era o seguinte: o processo eleitoral da República Velha, você podia ganhar e não levar, se você não fosse afinado com o partido que estava no poder. Então,
você ganhava a eleição, era uma eleição poucos votantes, muito direcionada em alguns locais, por exemplo, lá em Alemão, que é a minha cidade, Palmeiras de Goiás, na eleição, parece de 1905, o Abel Coimbra Ramos não deixou ninguém votar. E aí ele fez a ata e mandou, encaminhou, e estava realizada a eleição. Esse era o processo muito comum, né, na República Velha. E esse Arthur Melo, ele foi deputado estadual, ainda jovem, parece-me que com 18 anos, e posteriormente deputado federal, só que ele foi depurado, ou seja, não pôde assumir o seu cargo. Com isso, ele participou da Revolução de 1909. Essa revolução, o Bernardo fala algumas vezes dela aqui, e depois disso ele se tornou um desafeto da cúpula dirigente do Partido Democrata, que num primeiro momento era composta por Sebastião Fleury Curado, Eugênio Jardim e Antônio Ramos Caiado. Sendo que Eugênio Jardim, num primeiro momento, era a figura central, e posteriormente Totó Caiado passou a ser a figura mais importante. Mas, nesse conflito, ele teve alguns protetores, o Marechal Braz e Abrantes, o desembargador Luiz Gonzaga Jaime, e, por último, o desembargador Emílio Póvoa. E, uma vez, abriu um jornal, juntamente com Moisés Santana, lá na cidade de Goiás, e começou a combater o Partido Democrata, a dizer, então, a partir de 1912, os governantes da oligarquia Caiado-Jardim. E isso se deu até 1914, quando ele resolveu, em 1915, retornar à sua terra, São José do Duro. Chegando em São José do Duro, os cargos estavam todos ocupados por gente do Partido Democrata. Inclusive aqui, o Vicente Lemos, que fala aqui, ele era primo do coronel Arthur, né, do Arthur Melo, ele era um coletor e era também o chefe do Partido Democrata lá na Vila do Duro. E o enredo se dá quando Arthur Melo e seu pai, eles, era chamado Pedro Melo, eles vão até o coletor, o escrivão e o juiz, e fazem prevalecer um inventário de uma pessoa que tinha morrido, que era aliado deles, e morreu, e eles foram fazer o inventário. Arthur Melo era advogado dessa viúva. E como o coletor achou que os bens não correspondiam à realidade e que estaria havendo evasão de divisas, ele não se dispõe a fazer o inventário. Mas Arthur vai lá com seu pai e ele é obrigado a fazer esse inventário em um único dia. Em 24 horas tem que sair o inventário. Juiz, todo mundo ali, e ele termina esse inventário, põe debaixo do braço e vai embora. E, claro, a intenção do juiz e do escrivão era fazer uma denúncia ao governo em Goiás e pedir providências. E essa providência se dá através da procura de um juiz. Só que Emílio Póvoa, nessa época, era uma figura, aqui no próprio livro, ele explica por que os juízes não queriam ser responsáveis por esse inquérito, lá no Duro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu preguei um papelzinho aqui, mas... Pelo sertão,
Carvalho, que é o juiz, isso é o juiz que foi incumbido do caso, e ele, indo para lá, ele começa a meditar nas razões pela qual os outros juízes não aceitaram presidir esse inquérito. Pelo sertão, Carvalho marchava fazendo ouvir um pouco as murmurações. Sabia que os Melo eram poderosos, contavam com os apoios dos bulhonistas, pois o coronel Pedro Melo e seu filho Arthur foram os únicos chefes políticos do Norte a apoiar a Revolução Vitoriosa de 1909 em Goiás. Além dos bulhonistas, apoiavam-nos o senador Gonzaga Jaime, o general Braz Abrantes e o desembargador Emílio Póvoa. Este era um homem misterioso. De dentro do tribunal, traria o juiz comissionado sob constante vigilância. Por trás das persianas sempre fechadas de sua casa, trançava os pauzinhos, comandando meio mundo. O medo a Emílio Póvoa tinha impedido que outros juízes se prontificassem a ir para o duro. Ora, então, os juízes todos perceberam que era uma fria ir presidir esse inquérito lá no Norte. Enfrentaram um grupo poderoso de coronéis, né, político, com força política, com força no judiciário. Então, a saída para o governo da época foi pegar um juiz do Espírito Santo, um juiz chamado juiz comissionado, né? Um juiz especial chamado Augusto César de Arruda Carvalho, na realidade, e aí chamado aí pelo Bernardo Juiz Carvalho. Então, a missão dele era apurar os fatos, refazer o inventário e abrir o inquérito contra os Melo. O juiz vai para a Vila do Duro com um contingente policial de um tenente, 60 policiais da PM e dezenas de homens. Agora, é ficção ou realidade? Embora baseado em fatos reais, Bernardo já esclareceu que ele não se baseou em ninguém, quando, na verdade, a gente sabe que se baseou nessas pessoas que nós já falamos aqui. E ele cita pessoas reais, como Eugênio Jardim, João Alves de Castro, Gonzaga Jaime e os Caiado. Então, é preciso que se esclarecer o seguinte, nessa contextualização histórica. Sempre que se faz, principalmente após a Revolução de 30, houve uma tentativa grande de colocar peso à violência, à truculência, ao desmando, supostos desmandos da família Caiado. Na verdade, da oligarquia Caiado, do grupo político Caiado. Isso foi muito comum, de forma que, de 1930 até presentemente, ainda pesa sobre essa família o peso dos revolucionários de 1930. Quer dizer, toda sorte de desmando é colocado em cima da família. Agora, é preciso que se avalie que era comum nesse tempo. Estava lidando com pessoas que eram aliados. Abílio Voney era aliado dos Caiados. No caso aqui, o Arthur Melo. O próprio Bernardo diz que ele era aliado dos Caiados. E que, em um certo momento, houve uma contrariedade e foi trocado os cargos lá na Vila do Duro. Então, qual que é a importância que tem que se ver? Que João Alves de Castro, que era o governador da época, e era cunhado de Totó Caiado, casado com sua irmã Diva, ele não foi um governador, um presidente da província, que dizia na época, indicado pelos Caiado. Né? O livro que nos traz luz a isso é esse aqui, A Invenção de Goiânia, do Dr. Jales Mendonça, que diz que a indicação de João Alves de Castro para presidente foi uma indicação de Luiz Gonzaga Jaime.
Quando que se deu isso? Num acordo que foi feito em 1916, entre a situação representada por Totó Caiado e Hermenegildo. Deixa eu pegar ela aqui direitinho. 3 minutos para você concluir, viu? Ok. Então, a Revolução de 1900... esse acordo foi um acordo federal, já que a partir de 1912 houve um rompimento da facção, dos componentes que haviam sido vitoriosos em 1909, que era Totó Caiado, Eugênio Jardim, Gonzaga Jaime, Braz Abrantes e Leopoldo de Bulhões. Em 1912 houve um rompimento. Esse rompimento é porque Gonzaga Jaime e Braz Abrantes indicou Abílio Vone, no livro aí Arthur Melo, para a executiva do Partido Democrata. Como Eugênio Jardim não aceitou, houve um rompimento. E então, a partir desse momento, criou-se o Partido Republicano, em Goiás, que passou a ser oposição ao Partido Democrata, comandado por Eugênio Jardim. Em 1916, nesse acordo, um acordo promovido pelo presidente da República, Venceslau Braz, reuniu-se lá no Catete Leopoldo de Bulhões e Gonzaga Jaime, Antônio Ramos Caiado e Hermenegildo Lopes Moraes. Bulhões e Gonzaga Jaime pelos republicanos e Antônio Ramos Caiado e Hermenegildo Lopes pelos democratas. E o que ficou acertado? Que haveria de ter um governador neutro, Tertius. E segundo o historiador Jales Guedes Mendonça, o nome foi indicado por Gonzaga Jaime. Está na página 138 do livro do Jales, A Invenção de Goiânia. Então, a partir daí, João Alves de Castro, que era desembargador no Acre, porque em 1909 ficara contra os revolucionários de 1909, passou a ser um governador. Então, quando se diz que era o governador dos Caiado, não é verdade. Era um governador ligado à família de Caiado por casamento, mas era um governador consensual. Ele não foi colocado lá por Totó Caiado, aliás, eles divergiam bastante. Né? Então, isso é muito importante quando a gente começa a entender esse processo todo que aconteceu no Duro. E que durante o período em que houve a chacina do Duro, não era governador João Alves de Castro, mas o Ramos Jubé. Joaquim Rufino Ramos Jubé governou Goiás de 21 de dezembro de 1918 a 24 de abril de 1919. Então, isso é muito importante para a gente fazer uma análise isenta dos fatos. Certo? Depois, nas perguntas, tem muito mais coisa para falar aqui, nas perguntas eu posso voltar à questão. Obrigado. Obrigado, Nilson. Você cumpriu os 20 minutos e nós organizamos um pouco os temas e o Nilson, então, se encarregou de apresentar o contexto histórico, social e político. Eu vou chamar o Átila, Dr. Átila Silva Arruda, que vai falar um pouco das fronteiras entre literatura e história, lendo o tronco. Átila, muito obrigado. 20 minutos para você. Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria primeiro de começar a minha rápida fala, agradecendo a presença de cada um de vocês. Tem pessoas cá que estiveram nas minhas referências, nos meus estudos, seja na dissertação, seja no doutorado, e muito me orgulha hoje debater com os presentes. Há pessoas amigas, de longa data, acredito que a minha irmã, que está lá em Madrid agora, também está assistindo a live. Enfim, agradecer a presença de todos e, sobretudo, debater Bernardo Ellis é muito importante.
sobretudo pela qualidade artística desse escritor e o fato, creio eu, dele estar fora do eixo Rio-São Paulo, acaba por olvidar um pouco a obra dele, que merece uma divulgação muito maior. Me recordo, quando ainda lá nos idos de 2005, ao conhecer o professor José Lino Curado, de quem eu tenho um imenso apreço, ele me presenteou com a coleção Alma de Goiás, e lá na dedicatória, ele escreve isso em 2005, ao parceiro Átila, para erguermos com coragem e êxito a memória do grande Bernardo Ellis, 26 de janeiro de 2005. Então fica essa homenagem ao professor Zelino, que, de certa maneira, abriu muitos caminhos para que eu pudesse estudar a obra do Bernardo. Isto posto, a minha fala hoje, ela busca um debate sobre essas fronteiras entre literatura e história. Para que eu possa aproveitar melhor o tempo, eu preciso fazer uma leitura, senão o tempo extrapola. Eu deixarei para ficar mais informal na hora do debate. Mas, novamente, reitero o agradecimento por estar participando ao lado de pessoas que estudam tão bem a obra do Bernardo. Vamos lá. O barulho vinha de longe. A pequena cidade parou para ver aquela mórbida procissão de mulheres, crianças e homens, todos famintos, quase todos doentes, vindos de São José do Duro, então norte de Goiás, fronteira com a Bahia. Uma criança de 3, 4 anos de idade, sem entender bem o que acontecia, acompanhava os familiares para assistir à marcha lúgubre. Na desordem barulhenta se misturavam os gemidos dos feridos com os relatos das atrocidades cometidas. A polícia havia matado o coronel Joaquim Volney, depois dele ter se rendido. Os praças ainda roubaram os pertences que o defunto trazia consigo. Abílio Volney, seu filho, em represália à ação policial, invadira a cidade com uma gigantesca horda de jagunços, muito mais numerosa, bem treinada e armada que os militares. Com a derrota iminente, os policiais executaram a sangue frio os familiares dos Volney, que eram feitos reféns em um tronco, aparelho de tortura reminiscente da escravidão, e que os próprios Volney utilizavam para fustigar seus desafetos políticos. O vozerio de choros, lamentos e gemidos se misturavam também a um certo consolo por ter conseguido sobreviver à luta dos coronéis no Duro. Todos da procissão soturna fugiam desesperadamente dos saques e de todo tipo de violência que os cangaceiros promoveriam com a derrota da polícia. Abre aspas. Passaram as semanas, os meses, anos, se passariam para a jagunçada na Cebaça, saqueando, matando, violentando. A miséria caiu sobre a região, onde só se podia viver quem possuísse bando armado. Fecha aspas, citação do próprio Tronco, está lá na página 269. Esta aqui é a minha edição. Está até toda rasgada. Ó. Esses fatos históricos ocorridos no final de 1918 e início de 19 foram contados e recontados durante anos para aquela jovem testemunha. Bernardo Ellis, a criança que viu a infeliz procissão passar por Corumbá de Goiás para retornar à antiga capital, assim relatou as impressões desses acontecimentos, no prefácio histórico de Quinta-feira Sangrenta, do Oswaldo Póvoa. Pouco menos de 2 décadas depois, Bernardo decidiu produzir, é importante frisar isso, com toda essa questão do imaginário que rodava desde a infância do Bernardo, a primeira infância, menos de 2 décadas depois, ele decidiu produzir um ensaio sobre os acontecimentos ou conhecidos como os barulhos do Duro. Em Ermos e Gerais, de 44, a opção foi os contos, e uma novela para estabelecer a relação entre literatura e sociedade, se valendo das conquistas modernistas para denunciar as mazelas e o abandono que subjugava a população goiana no período anterior à Revolução de 30. Faço questão de frisar as aspas. Entretanto, na visão do autor, tanto pelo aspecto histórico quanto pelo social, o ensaio seria o gênero mais apropriado para relatar esse embate entre os poderosos coronéis. A partir da leitura do trabalho de Guilherme Ferreira Coelho, intitulado Expedição Histórica ao Norte de Goiás, São José do Duro, Ellis começou um estudo sociológico, pesquisando materiais de cunho geográfico, histórico, político, econômico e financeiro sobre a região do norte de Goiás, hoje correspondente ao estado do Tocantins.
Ainda não satisfeito, ouviu e anotou o depoimento de quase 100 pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, nos fatos. Entretanto, a partir desses depoimentos, o autor refez seus planos. Uma pesquisa, um estudo ou mesmo um ensaio não conseguiriam abarcar as intensidades daquela história. Seria necessário representá-los literariamente. O conto, na visão do autor, não seria o gênero ideal, possivelmente pelo seu caráter episódico. Atendendo ao apelo da missiva de Monteiro Lobato, que ela produz um romance sobre esse vasto e analfabeto Goiás, e adotando o gênero mais utilizado, eles chega ao romance. Nesse sentido, o que a gente tem que, o primeiro ponto que a gente vai imaginar o tronco é que ele nasce a partir de uma pesquisa sociológica. E ele toma o caráter de romance a partir desse caudaloso rio de imaginários e subjetividades que o Bernardo acolhe. É interessante pensar que ainda não havia se consolidado o romance dentro da literatura produzida em Goiás. O modelo, então, buscado por Bernardo será o modelo do Os Sertões, de Euclides da Cunha, que, por seu turno, remete à estrutura hegeliana da tese, da antítese e da síntese. Logo, lá no início de O Tronco, a gente tem a seguinte divisão de capítulos: o inventário, a comissão. Esse inventário e a comissão podem ser unidos como a tese. É um instante que o mandonismo dos Melo prevalece. Seja por invadir um cartório. Olha que, dentro das concepções que temos hoje de mundo, que coisa absurda. Você invade um cartório, invade um fórum e retira aquilo que te interessa ou que pode vir ali prejudicar. A comissão, até o segundo capítulo, ela ainda está subordinada a esses interesses dos Melo. Porém, nesse turno, nessa virada, que a gente chega na prisão. E o que seria a prisão? É onde o instante em que a polícia age equiparadamente aos jagunços. Ao matar o Joaquim Volney, no romance Pedro Melo, e, com essa morte, fazer toda a ordem de atrocidades. E se a gente pensa, e daria, como já foi colocado por alguns aqui, estabelecer correlações com o Brasil atual, com o Goiás atual, onde a polícia, e não vamos nos fazer de desentendidos, muitas vezes usa de expedientes não legais, para não dizer criminosos. Nesse sentido, a polícia comete essa imensa atrocidade e no romance Arthur Melo, que tem a correlação com Abílio Volney, no âmbito da história, invade a cidade, é correlacionado no romance que ele já perde o controle da horda de jagunços, afinal, o jaguncismo vai pressupor essa sebaça, essa espoliação, e a cidade inteiramente é tomada. A relação entre literatura e história, portanto, em O Tronco, ela é da ordem da composição da obra do Bernardo Ellis. A minha tese busca entender, a minha tese de doutorado, que ainda não publiquei, eu ainda não a publiquei porque a dissertação, olha que surpresa desagradável, eu a publiquei primeiro no Google, e mais de uma vez, mais de um trabalho eu já vi plagiando minha dissertação, sem dar os devidos créditos. Isso para mim é um pouco desconfortável, digamos assim. Então a tese eu estou segurando um pouquinho até para sair como livro. Mas, em geral, o ponto que eu quero chegar é a unidade geral da obra do Bernardo, o núcleo duro, a costela de prata da obra do Bernardo, é a junção de 3 elementos: literatura, história e sociedade. Por literatura, a gente tem quase 50 anos de constante pesquisa estética e refacção estética da sua obra.
Bernardo começa em Ermos e Gerais, ainda com certo tom naturalista. E ele termina lá, fora a obra póstuma onde canta Siriema. E ele termina em Apenas um Violão, já buscando o tom memorialista. Por outro lado, não se deixa de perceber que todo nesse percurso, a relação com a sociedade e com a história de Goiás é a marca presente na obra do Bernardo Ellis. Assim, quando a gente configura esse amálgama, literatura, história e sociedade, a visão que nós temos, e esse é inclusive o título da minha conclusão na tese, o triunfo da ficção. Ele parte da história. Bernardo tem textos históricos importantes, dentre eles o Marechal Xavier Curado, fundador do Exército Nacional, fora próprias apostilas de ensino de história, mas triunfa em Bernardo a ficção. Assim, a opção que ele tem por ficcionalizar a história, por seu turno, adota um lado das crises. Bernardo, ele quer ver os instantes de desestruturação dessa sociedade goiana no mais vasto tempo histórico e quer ficcionalizar esses instantes históricos de crise. Seja lá em Chegou o Governador, quando ele pensa o governo de Francisco Assis de Mascarenhas e o declínio, o que o Bernardo acredita ser o declínio do ciclo do ouro, seja no próprio Ermos e Gerais, que é esse instante de modernização do sertão, a introdução do maquinário, do caminhão, enquanto em Tropas e Boiadas de Hugo de Carvalho Ramos, há uma aparente harmonia, porque apesar dos mandos e desmandos dos coronéis, que Hugo retrata muito bem, e a novela Gente da Gleba é muito significativa em relação a isso, Bernardo ele pega esse instante de desconfiguração. E esse instante de desestruturação, ou melhor dizendo, também está presente um tronco. O que se tem um tronco na relação imediata com a história não se trata apenas de uma briga de coronéis, mas entender qual coronelismo ali está posto. Para Bernardo, e aí adentrando a visão do coronelismo, e o tronco acaba sendo uma crítica ao coronelismo tradicional, o grupo ligado aos Volney, no romance O Melo, estão ligados a um tipo de coronelismo que não se encaixa mais naquilo que estava dado no centro-sul do país. Não à toa, é importante lembrar que Arthur Melo, para tentar revidar aos desmandos dos coronéis goianos, ele se alia à Bahia, à horda de jagunços na Bahia. E ali, após o fato de O Tronco, que ele consegue erguer-se novamente politicamente, não mais no estado de Goiás. O que não significa dizer, isso tem que ser muito bem dito, que quem estava cá era democrata. Não, também era coronel. Também tinha expedientes do coronelismo. Então, o que se percebe é que esse coronelismo de cá, ele tinha uma face diferente do coronelismo dos Melo. E aí, até eu abordo isso na minha dissertação, depois livro, citando o Abílio Volney Neto, que está cá, que o Bernardo ele realmente tem um lado, mas não é o lado dos Caiado. E isso ele já deixa claro se a explicação da obra pode ser considerada como um mero artifício, o que eu discordo, mas pode ser considerada, não desvalorizemos isso. A dedicatória do romance, não. A dedicatória do romance claramente põe de que lado Bernardo está. Ofereço este livro aos humildes vaqueiros, jagunços, soldados, homens, mulheres e meninos sertanejos, mortos nas lutas dos coronéis e que não tiveram sequer uma sepultura.
Então, Bernardo, nesse instante de composição do romance O Tronco, ele está ainda ligado a conceitos do Partido Comunista Brasileiro, PCB, não confundir com PCdoB, por favor. Ele, inclusive, no seu romance O Tronco, e isso torna o romance mais ainda interessante, há ligações com o realismo socialista, que previa, dentre outras questões, uma revolução comunista em pleno sertão de Goiás, na primeira metade do século XX. Essa ordem de fatores está totalmente posta aqui no Tronco. Então, Bernardo, ele vai se valer esteticamente e dentro da construção estética em O Tronco, só um instantinho. Falta pouco tempo. Dentro da construção estética em O Tronco, se destaca 2 pontos. A presença de digressões. Há vários instantes no romance em que o narrador vai fazer digressões. Tanto o que a gente chama de flashback ou flash forward, aquilo que a gente antevê o futuro como flashback. Essas digressões em O Tronco acabam também podendo ser lidas como uma persistência do conto dentro do romance. Assim a gente vai ver a questão do refrigério, a questão extremamente bem narrada do vigilato e outras que aparecem dentro do romance O Tronco. E também a visão de câmera. Não à toa, João Batista Andrade vê no romance O Tronco uma possibilidade muito interessante de filme. E que, do meu ponto de vista, com todo respeito ao trabalho do Andrade, do João Batista, acredito que poderia ter surgido um filme melhor, apesar de não ser um filme ruim, é um filme que mereça ser assistido. Mas justamente por esses jogos de câmeras vários. A cena, por exemplo, que o Arthur Melo se esconde na tulha de farinha, é narrado em 3 visões narrativas diferentes. Há o narrador, o próprio Arthur, há aquele que está dentro de casa, há aquele que estão do lado de fora. Uma mesma cena sendo narrada 3 vezes, mas sobre ângulos, sobre perspectivas diferentes. Isso posto, os convido a ler O Tronco, e como já foi bem colocado aqui, por ser um romance muito significativo para a história do Brasil, que busca esses aspectos da nossa formação socioeconômica, mas, sobretudo, esteticamente, é muito eficiente. Seja pela construção de personagens que estão no panteão dos melhores personagens da literatura brasileira do século XX, como o Soldado Baianinho, seja por cenas incríveis, como os soldados reunidos ali antes do ataque da horda de jagunços, e eles rezam em latim, fazem rezas ao contrário, misturam cachaça com pólvora e tomam de uma vez só, demonstrando esses hábitos, costumes, a cultura desse povo. Isso principalmente, e aí isso me interessa bastante. Átila, concluído, viu? Sim, a junção dessas ideias tão díspares, da ascensão de um coronelismo diferente, com outra faceta, uma faceta mais moderna, se isso seria possível, a queda do coronelismo tradicional e, por fim, a presença desse realismo socialista. Se trata de um grande romance. Reitero o meu agradecimento por participar daqui dessa live com todos vocês. Quando eu caminhar, vamos debater um pouco. É isto. Obrigado, Átila. Muito obrigado. E, na sequência, ouviremos o doutor João Guilherme, da Trindade Curado, e, na divisão de tarefa, o nosso amigo João ficou incumbido de falar um pouco sobre o coronelismo e os costumes na obra. João, muito obrigado. Você sempre é presença aqui em todos os nossos seminários. Enriquece aqui o nosso trabalho. É contigo, 20 minutos, João. Tá. Obrigado, Guimar, pelas palavras. Obrigado, né, pelo convite. Eu fiquei de falar um pouquinho sobre os costumes, né, do coronelismo no sertão de O Tronco.
Essa perspectiva de análise que eu me propus a fazer, a gente vai ficar preso, né, à questão do romance, né, nós não vamos divagar além disso, e pensar um pouquinho como eram, né, como eram os hábitos e os costumes ali dentro, né, daquela pequena vila com mais ou menos 40 construções em que se distribuía uma população um pouco afastada, né, do centro-sul decisório aqui de Goiás, e que tinha uma ligação bastante estreita com outras localidades. Então, se geograficamente a gente estava dentro de um território goiano, era um lugar ali de incursões de várias pessoas que migravam, né, e transitavam por aquela região que envolvia Piauí, Maranhão e principalmente, né, a grande ligação que se tinha com o Douro, que era Barreiras, da Bahia. O romance, ele traz algumas perspectivas de divisão, como já foram faladas, e no inventário a gente tem uma perspectiva de como seriam, né, essas pessoas que comandavam basicamente essa região do Douro. A gente vai perceber que logo no início, logo no primeiro parágrafo, a gente já tem uma ideia. Geralmente se conta onde está, para depois se contar a história, e o Bernardo Ellis faz ao contrário. Ele conta o que vai acontecer, para logo em seguida contar um pouquinho de como é a Vila do Douro. E nessa perspectiva, ele vai dizer, né, que toda essa história inicia-se aí em função de um inventário. Um inventário é algo bastante comum, bastante rotineiro em todos os lugares, e que tinha algumas características lá no Douro que não fugiam das características de outros lugares de Goiás, ou mesmo, né, do interior do Brasil. Esse inventário, ele tem a característica, que é o do vigilato, ele tem a característica, né, de ter, né, do Clemente Chapadense, ele vai ter uma característica muito interessante, porque o desenrolar desse inventário vai proporcionar a trama, né, do romance. Por quê? Porque se o inventário fosse cumprido, geraria problema. E se o inventário não fosse cumprido, se ele obedecesse às ordens do coronel local, né, o Pedro Melo e o seu filho Arthur, também teria problema. Então, o que a gente vai ver é que dentro desse trecho do romance, né, algumas pessoas vão dizer que esse inventário ele se caracterizava pelo absurdo e pelo perigoso, era uma cilada, né, e havia alguns caroços nesse angu, tá, e que ia dar banzé. Então, todo mundo já tinha, as pessoas que moravam no local, elas já tinham um pouco a característica do que viria a ser, né, a resolução, o desenvolvimento desse inventário. Então, isso já gerava um certo constrangimento local. Ele começa depois também a falar um pouco dos personagens. O primeiro personagem que entra em cena é o Vicente, que é o que vai, o coletor naquele momento, que vai conseguir aí dar andamento nesse processo. Ele vai apresentar o personagem principal, um dos personagens principais, né, que é a família Melo, e o que a gente vai observar em termos sociais é que essa família Melo, ela é uma família constituída, né, com bastante força, mas ela seria originária do Piauí. Né? Do Piauí teria vindo Pedro Melo ainda criança, com seu pai, com o irmão, teriam ali ficado próximo à Vila do Douro fazendo um comércio, e depois se estabeleceram no Douro. E esse estabelecimento no Douro, ele vai casar, né, com a Ana Divina Rosa, a Aninha, tá? E essa Aninha era de uma família bastante numerosa também, tá? E que trouxe o prestígio social para ele. Então, ele vem, né, de uma região, se estabelece em outra, ele mantém uma relação de casamento com a Aninha. Essa Aninha tinha um prestígio social. Ele também, bastante esperto, né, tinha toda uma característica que chamava atenção. Ele era alto, ele tinha um porte, ele tinha alguns conhecimentos de pedreiro, de carpintaria, de
de fazer, por exemplo, as roupas, né, em couro, que ele também era bastante bom nisso. Ele fez todo um trabalho, então ele tinha uma produção que era muito comum para as pessoas da época, que era trabalhar com a madeira, com o couro, né, com a questão da construção, que era o que se tinha naquele momento enquanto elementos de trabalho. Diz que ele era simples, né, ele era bastante simples, ele usava roupas de algodão, basicamente, e ele não gostava muito, né, de roupas mais elaboradas, como roupas de casimira, de linho. Ele vai achar que quem vestia assim era um boneco. Então, a gente já observa que ele já tem um padrão de visão de como são as pessoas a partir do que elas vestem, né. Dentro desse contexto, né, ele vai passar, então, depois que se casa e que constitui fazendas e tudo mais, ele vai passar a ter alguma influência política, e dentro dessas influências políticas ele vai ter alguns cargos, ele vai exercer alguns cargos nomeados, como eram os cargos antigamente, né? E um desses cargos ele vai ser nomeado delegado. E nesse momento que ele é delegado, há uma troca do armamento, né, segundo o texto, há uma troca de armamentos feito pelo governo de Goiás, e que os delegados deveriam devolver essas armas, e ele resolve que não, ele não vai devolver. Então, como ele é um bom marceneiro, ele acaba trabalhando um pouco essas armas e coloca essas armas em sua casa, para quando necessário for, né, delas poder utilizar. Ele tem um filho, que é o Arthur Melo, tá? O Pedro dizia que o Arthur era tudo, né? O Arthur era tudo ali naquele momento, que ele era muito importante, que desde pequeno ele tinha uma formação boa, porque ele tinha estudado em livros grossos, né, de meter medo, mas aprendeu que ele era o médico local, ele era o farmacêutico, ele era o advogado, era até o padre, né? E aí quando ele fala que ele era até o padre, ele justifica, era o padre, mas com as coisas do espiritismo. Né? Então, quer dizer, ele tinha toda essa bagagem que era muito comum no coronelismo, né? Ter um advogado, ter um padre, ter um médico para poder nortear ali o poder, dividir o poder e fazer com que as pessoas seguissem esse coronel. Então, ali não era muito diferente. Ele vai casar com a Zefa, né? A Zefa era uma prima, ela era filha da Benedita, que era irmã da Aninha, né? Casa bastante jovem com a Zefa, mas ele vai para o sul, né, que seria hoje Goiás, ele vem para o sul trabalhar com as questões políticas e deixa a esposa lá. Talvez isso seja, né, uma das contrariedades da sogra em relação a ele. A sogra preferiu o Vicente, né, que era casado com a Lina, do que a ele. Em alguns momentos do texto a gente pensa um pouquinho nessas questões. Pensando um pouquinho, né, ainda na questão do Arthur, o Arthur vai ter uma filha, né, a Amélia, que vai se casar com um médico, mas ele não tem um filho naquele momento no livro, ele não tem um filho, e a gente vai perceber que todas essas questões vão gerar, né, deixam entrever em alguns momentos a questão da sucessão do poder que se tinha ali. Tá? A gente vai ter, dentro dessa vila, algumas casas, né? Essas casas, a do coronel Pedro Melo não é a maior, não é a melhor, mas é a maior em termos, né, porque é o único sobrado que se tem no local, e a melhor casa seria da cunhada, né, a Benedita. E a Benedita tinha problemas com o Pedro em relação à questão da propriedade, né? As terras, provavelmente, a maioria das terras eram da família da Aninha e da Benedita, e em um determinado momento vai ter a questão do refrigério. O refrigério seria ali, né, onde o gado ia na seca, e a Aninha vai reclamar, porque assim que o marido dela morre, que era irmão do Pedro, o Pedro vai lá e cerca essa área com arame farpado. Uma grande novidade naquele momento, né, que deixou as pessoas locais sem saber se a partir daquele momento aquilo ali seria uma constante, porque era mais comum muros de pedra, cercas de madeira, né, ou mesmo cavando um fosso entre um lugar e outro. E ele vem ali cercar. E a cunhada vai reclamar,
né? E ele pergunta para ela, por que você está reclamando? Aí ela responde, porque o gado não pode ir, né, para o refrigério. Ele fala, mas que gado? Você não tem mais gado. Aí começa, né, a desavença também, porque o gado teria ficado para a questão do inventário. E ele ainda frisa, você só não perdeu o casarão porque Arthur, né, era o advogado e fez essa intervenção. O que a gente observa é que dentro dessas casas, né, como eles falam lá, dentro dessas casas haviam algumas pessoas, né, principalmente dentro da casa do Coronel Melo, tinha um muro grande, dentro desse muro ficavam guardados, né, as pessoas que trabalhavam, que geralmente eram pessoas que vinham, né, descendentes dos antigos escravos, que eram pessoas, né, segundo consta lá no texto, pessoas maltratadas, mal vestidas, que trabalhavam duro no rachar da lenha, na cozinha, fazer queijo, requeijão, manteiga, sabão, refinar açúcar, fazer farinha, pilar arroz, desleitar as curraleiras, cuidar da casa, fiar e tecer algodão, lavar, passar roupa, fazer tudo. Né? No final das contas, eles acabavam fazendo tudo. E ainda, né, as mocinhas, como eles chamavam as novinhas, acabavam também, as crias de casa, ou, né, sendo amantes, ou mesmo, né, é um termo que ele usa lá, usada pelos donos da casa, prostituindo com os donos da casa, ou com os parentes, vizinhos ou camaradas. Então, aqui a gente tem um contexto, que as pessoas trabalhavam, as pessoas não recebiam por esse trabalho, eles ganhavam casa, comida, né? Então, todo esse problema ali acontecia. Chega um momento no duro que a gente vai observar nessa primeira fase, nesse primeiro, né, item, que vai ser aqui o inventário, a gente tem uma visão melhor do duro. A gente vai observar que as pessoas ali, elas viviam bastante assustadas, né, elas tinham uma pressão muito grande sobre elas. Dentro dessas questões, sempre a presença de jagunços, né, de cabras, mais tarde cangaceiro. Então, tudo isso permeava ali a Vila do Douro. Tinha a questão de muito armamento, né, o armamento ali, ele circulava bastante com esses camaradas, as armas eram diversas, desde mais simples, as armas que tinham sido em algum momento do governo. Os animais viviam às soltas, né, muita presença de gado, cachorro, porco, né, mulas, muitos pássaros na vila. A observação das pessoas era muito interessante em relação ao desenvolver das horas. Eles observavam isso pela questão do sol, de onde o sol estava, né, eles sabiam as horas através da localização do sol, a questão do piar de alguns pássaros, né, então eles acabavam tendo essa noção de hora. Poucos relógios são mencionados durante o romance, talvez, né, só quando o coronel Pedro é pego, que eles vão achar um relógio de ouro, é a única menção. Então, o tempo ali, para Bernardo Ellis, o tempo ali é mais natural, é a natureza que está desenvolvendo essa questão do tempo. Para se proteger de todas essas coisas que aconteciam no Douro, muitas orações, rezas, benzeções, patuás, corpo fechado, Padre Nossos ao contrário, né? A história do diabinho na garrafa. Então, tudo isso permeava o imaginário daquela população e fazia com que, de certo modo, além do respeito, se tivesse também, né, em termos de religiosidade, aí, um certo devotamento a esse pessoal todo. É muito interessante que tem uma igreja, o desenrolar do romance passa quase 6 meses durante todo o trajeto do romance. A igreja não é aberta nenhuma vez, nenhuma celebração é feita nessa igreja, tá? As casas também não tem muita coisa em termos de religiosidade, a não ser na casa de Benedita, que tem uma capela e tem um altar, né? Isso é mencionado que eles rezam bastante nesse altar. João, 3 minutos para você concluir, tá? 3 minutos, tá? Tá bom. Então, tudo isso a gente vai observar. Por exemplo, a água, né, não tinha uma água muito próxima, tinha que buscar na fonte. E a gente vai observar que o Pedro Melo, quando é morto, né, ele é morto numa tentativa de negociação,
ele é morto, ele não vai ser sepultado com a roupa que ele gostava e nem vai usar a madeira de cedro que ele tinha separado para o seu caixão, porque ninguém acha. Então, ele vai ser enterrado com roupa de boneco, como ele não gostava, né? E aí, a morte dele faz com que toda aquela confusão venha a se desenrolar, né? As pessoas mortas ao tronco, o tronco que era um hábito do período da escravidão e que permeia ali, né, esse início aí da República. A fase que a gente vai ter uma descrição maior da vida cotidiana na vila, né, seria ali mesmo no inventário. Durante a comissão, essa vila vai ser ocupada por soldados que vai modificar bastante, principalmente com a questão da bebida. No momento da prisão e do assalto, a vila, né, quase toda ela foge, né, daquelas 40 casas e a gente não tem muitas descrições sobre o cotidiano a partir daí. Então seria isso, muito obrigado. Obrigado, João. Muito obrigado. Gente, os palestrantes cumpriram, né, a análise dos temas que lhes foram propostos. Agora a gente vai passar para circular a palavra. Nós teremos até às 11 horas. Geralmente, o espírito de participação pede que, mais importante, né, que os palestrantes responderem as perguntas, as pessoas falarem, e já tem duas pessoas inscritas. Eu vou chamar o Dr. Wilson Alves de Paiva, e eu vou pedir também que as pessoas que forem falar façam uma pequeniníssima apresentação. O Wilson, ele não vai fazer apresentação, que eu vou apresentar. Ele é meu amigo de Trindade, é professor da Universidade Federal de Goiás, é um filósofo, um escritor, uma pessoa muito erudita, que participa aqui conosco. Wilson, 4 minutos para você. Até 4. Até 4. Obrigado, Guimar. Obrigado aí pelo elogio, nem sei se eu sou merecedor. Mas eu quero parabenizar a exposição dos colegas, exposições muito boas. Eu aula de história aí com o Nilson, né? E gostei muito da reflexão do Átila. Aliás, foi a reflexão do Átila que me chamou a atenção, mas antes mesmo eu tinha comentado com o Egmar aí no chat, em separado, quando ele falou que percebia, né, na obra de Bernardo Ellis, todas as suas perspectivas geográficas, históricas e sociológicas. Aí eu puxei na orelha dele, que ele esqueceu de falar das perspectivas filosóficas, porque também isso está bem nas entrelinhas. No primeiro encontro, eu falei um pouco sobre isso, que todo escritor deixa nas entrelinhas as suas perspectivas de vida, as suas leituras de mundo, né? Sejam elas históricas, filosóficas, ideológicas, etc. Isso é a riqueza da literatura, o que difere da escrita de tipo Paulo Coelho, etc., que é só motivacional e etc., cheia de modismo. A literatura verdadeira, ela tem essa riqueza das entrelinhas. Então, isso em Bernardo Ellis é muito rico, né? E quando o Átila ele soube detectar, aí, por exemplo, a dialética hegeliana, eu me lembrei que, se você for ler bastante o Tronco, Ermos Gerais, você vai ver ali uma verdadeira discussão sobre a condição humana, né? Quando essa discussão filosófica que vem desde a Idade Média, quando os filósofos, por exemplo, faziam a discussão sobre a relação do homem com o campo, do homem com a natureza, a relação do homem com o homem e a relação do homem com a cultura, né? Então, alguns filósofos medievais defendiam que isso era apenas uma cisão, essa cisão que opera era apenas uma cisão de linguagem, né, os nominalistas. Mas é uma coisa muito mais profunda, e a gente tem que discordar porque isso é muito mais profundo. Heidegger e Kierkegaard resgatam isso muito bem, principalmente Heidegger, né? Então, quando Heidegger fala do Dasein, aquele homem concreto, aquele homem em si, ali, o homem aí, é esse homem de Bernardo Ellis, né? Aquele homem concreto que sofre, que se angustia nas suas condições. Isso lembra Kierkegaard na sua perspectiva da angústia. Mas o que diferencia Kierkegaard de Bernardo Ellis é que em Kierkegaard você tem a escolha. O homem pode escolher o sofrimento ou não. E na obra de Bernardo Ellis não tem essa escolha. O homem do campo, ele sofre, ele está sob aquela condição como a própria condição humana. Ele não tem escolha, ele não pode sair dali.
né? Então, eu acho esse aspecto filosófico muito profundo na obra dele, porque ele deixa isso para o leitor, muito claro. O leitor olha e vê essa discussão, essa cisão do homem com a natureza, do homem com o homem e do homem com a cultura. É uma cisão muito forte. É isso que me chamou a atenção. É isso, Aguimar. Obrigado, Wilson. A Alice Bitts, também, que sempre se encontra presente, ela perguntou aos palestrantes se tem uma pesquisa, uma referência à ideia de duro. Alice, você quer você mesmo fazer a pergunta? E você se apresenta? O microfone seu está desligado. Então, na verdade, eu não percebi em nenhum momento falando sobre o motivo, e eu pensava que nesse romance, nesse falar todo, iria aparecer o motivo de chamar de duro, né? Porque é uma palavra que chama a atenção. Então, seria assim, tem algum momento do livro que menciona, ou algum de vocês sabe o porquê de chamar Vila do Duro, né? Seria uma curiosidade, né? Foge um pouco o geral, mas como acontece ali, então vem a minha curiosidade em cima disso. Eu já estou nesse grupo e sinto contemplada, né, e parabenizo cada um, ouvi todos com muita atenção e estou feliz da vida de estar aqui participando com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Alice. O Sandro Dutra está inscrito. Sandro, palavra contigo. Sandro, você está me ouvindo? Estou sim, Guimar. Tá. Posso fazer a pergunta? Pode sim. Então, saúdo a todos, né? Excelente a apresentação de todos. Eu teria uma pergunta para o Átila, que gostei muito da apresentação dele, e ele faz uma comparação utilizando um comentário dizendo que Bernardo Ellis se apropria muito do modelo de Euclides da Cunha lá nos Sertões. Eu achei isso muito interessante. Eu sei que ele não teve tempo de fazer esses comentários e eu gostaria que ele explorasse isso agora. Esse modelo hegeliano da tese, da antítese, da síntese, que nos Sertões está muito claro em que, quando esse momento aparece a partir da terra, do homem e da luta, né? Essa construção hegeliana. Em Bernardo Ellis também a gente pode perceber isso, né? A questão do cerrado, a questão dessa composição, dessa estrutura social do coronelismo e as configurações sociais do campo e também a luta, né? Mas eu queria que o Átila, se ele pudesse depois explorar melhor essa análise que ele faz das heranças ou das influências de Euclides da Cunha na obra do Tronco do Bernardo Ellis. Obrigado. Obrigado, Sandro. O doutor Abílio Vônei balbuciou. Doutor Abílio, o senhor quer falar agora? Estão inscritos o doutor Abílio e o Ricardo, e a gente encerra esse bloco para a gente passar a palavra para os palestrantes. Doutor Abílio, até 4 minutos, senhor. Olha, muito obrigado, bom dia para todos. Um abraço aí para o Alak Soucha, né, o nome. E o Duro, na verdade, esse nome Duro decorre de um dos blocos de serrania da Serra Geral, que chama Bloco do Duro, né? Serra do Duro. Essa questão do livro O Tronco, que é tão importante para a historiografia goiana, que foi esse livro que levou Bernardo à Academia Brasileira de Letras, né? Eu diria que O Tronco é o livro mais importante de Bernardo, já que foi o carro-chefe realmente na ocasião que levou ele à academia. São José do Duro, na época, era um povoado de, na verdade, quase 30 casas, não eram 40 casas. Não faz muita diferença, né? Ou pelo menos 30 e poucos, geralmente casas de taipa. Você tinha ali 3 estruturas de casa, o restante era casa de pau a pique, de vaqueiros, de trabalhadores braçais, porque o coronel Volney tinha 23 fazendas aproximadamente. Eram terras do norte, não tinha muito valor aquilo, mas ele tinha muito gado apacentado, em torno de 16 a 20 e poucas mil cabeças de gado. A expedição de 1919, que veio o juiz Carvalho, que na verdade é o juiz Celso Calmon Nogueira da Gama, na vida real, né?
já que o tronco é uma ficção. Na real, esse juiz vem comissionando quase 60 soldados. Mas um fato que acontece, que está relatado bem no relatório do Ministério do Exército, porque depois do tronco teve aqui a intervenção federal decretada em Goiás por conta desse episódio, uma intervenção localizada, né? Circunscrita essa questão de segurança. E nesse relatório do Ministério do Exército, ele narra claramente, com base em quase 300 documentos juntados num volumoso inquérito federal, que eram em torno de 90 jagunços adidos pelo governo só num dos quartéis, porque a vila foi aquartelada, tomada pela força pública do juiz Celso Calmon, que é o Carvalho, e esses jagunços estão no quartel da mãe da esposa do coletor, o Vicente Lemos aí, né, que é o Sebastião de Brito Guimarães. E esse coletor, então, a mãe da esposa dele aquartela esse contingente de jagunços ali. E são adidos em torno de mais de 100 jagunços após, perfazendo aproximadamente 200 jagunços à polícia. No total são 260 homens do lado do governo, enquanto Abílio Volney está na Bahia aliciando jagunços para combater essa frente que se torna oficial, não é? Um acontecimento também que eu não tenho condições em 4 minutos de dizer, você vai ver que depois de 1919, em 1923, o governo de Goiás manda uma nova expedição, agora com o capitão Antônio César de Siqueira, que transfere a Companhia de Polícia de Natividade para São José do Duro. E esse capitão faz do sobrado, aliás, do casarão, no sobrado é onde em 19 tinham matado 9 pessoas no tronco, inocentes, né? Não tinha nada a ver com essa confusão. Em 19 a polícia mata esses 9 homens do tronco. Mas em 23 eles voltam agora, tomam o casarão do Abílio Volney. E esse capitão Siqueira faz do casarão uma grande loja. Passa a matar o gado deixado pelo coronel Volney, porque eles mataram o coronel em 1919, né? E esse gado eles vendem um couro em Barreiras, na Bahia. Pelo menos 16 mil cabeças de gado, esse capitão se apossou e destruiu esse patrimônio completamente dos Volney. E aí até um escritor famoso de Goiás vai escrever num livro dizendo que a cartilha de Maquiavel, se você não pode destruir o adversário, você destrói a cidade dele, o patrimônio dele. E no caso do Abílio, eles destruíram também não só a vida parlamentar, com as depurações e com essa questão política, mas destruíram também a cidade dele, não é? E quando se fala em Abílio invadir a Vila do Duro, olha, Abílio está numa coisa que o Bernardo Ellis deixa muito claro no livro dele, embora seja uma ficção. Você não tem uma estrutura governamental. Doutor Abílio, concluindo, viu? Um minutinho para terminar. Você tem no episódio exatamente guerra. E isso o tronco mostra bem. Você tem jagunços oficiais com jagunços do sertão. Obrigado, doutor Abílio. O doutor Ricardo, que é do ICEB, está inscrito. Antes eu quero registrar a presença aqui da doutora Rosângela Gás, da UFRJ, é médica, escritora, doutor Luiz Carlos Fadel, também do Rio de Janeiro, da Fiocruz, e escritor, que estão presentes conosco. Ricardo, a gente vai encerrar esse bloco agora, nem sei se vai ser possível fazer outro, com a fala do Ricardo, mas antes, Ricardo, deixa eu ler uma pergunta do Eduardo, que colocou aqui no Tim. Faça a sua pergunta, Ricardo, eu vou procurar o Eduardo aqui. Ok, bom dia outra vez, eu sou o Ricardo, professor na UAG. Primeiro, parabenizar aí aos expositores, ao doutor Nilson, doutor Átila e doutor professor João Curado. Bom, eu quero fazer 2 comentários, duas questões. Né? Primeiro, uma observação da relevância desses colóquios. Segunda questão, eu quero fazer um comentário para uma pergunta específica.
Quanto a esse comentário sobre os colóquios primordiais do Bernardo Ellis, dizer que eles têm movido uma importante reflexão sobre Goiás, e sobre a obra literária produzida em Goiás, sobre a literatura produzida em Goiás. Na semana passada, o escritor Mário Vargas Llosa publicou um texto no qual ele diz que há dois tipos de críticas literárias. Uma universitária, né, mais próxima da filologia, né, que trata, entre outros aspectos, né, da obra, né, das obras e sua originalidade, aspectos estéticos e narrativos. E outro tipo de crítica é a crítica dos jornais, das revistas, né, que ordena e elucida esse imenso bosque, essa imensa floresta que é a oferta editorial e que sempre estamos perdidos no meio dela, né, tão vasta que sempre estamos perdidos no meio dela. Contudo, para ele, essas ambas críticas se dissolvem hoje diante do entretenimento, né, da indústria do entretenimento. Eu comento isso para dizer que os colóquios primordiais, eles demonstram que a crítica ela está viva aqui nesse grupo. Essa proposta de ler a obra de Bernardo Ellis, de transformar em objeto de leitura de Goiás, de reflexão crítica, um aspecto muito relevante para nós. Bom, dito isso, eu vou movimentar outro comentário para a pergunta. A Pauliane, no livro Entre Sertões, ela diz que na obra do Bernardo Ellis há duas perspectivas para representar ou para ler o sertão. A primeira presente em livros como Ermos e Gerais, Veranico de Janeiro, é uma perspectiva da desilusão, do pessimismo quanto ao sertão, quanto ao sujeito sertanejo. E a segunda perspectiva é a perspectiva da possibilidade de mudança, de uma vontade utópica, né, na obra de Bernardo Ellis, presente em livros como A Terra e as Carabinas e O Tronco. E esses dois livros, O Tronco e A Terra e as Carabinas, demonstram que no romance de Bernardo Ellis há, de fato, esse descontentamento e essa por uma realidade diferente. Então, eu pergunto, especialmente para o Átila, especialmente nessa perspectiva da mudança, como o socialismo, o realismo socialista na obra do Bernardo Ellis influi, ou se ele influi, como ele demonstra esse princípio de esperança ou essa vontade utópica na obra O Tronco. É isso. Ricardo, muito obrigado. Aqui no chat tem vários comentários parabenizando os palestrantes, motivando a realização do seminário. Tem um comentário elogioso do Dr. Fausto Jaime. E o Eduardo Ferraz Franco, que é de Jataí, doutorando de Geografia, ele faz uma pergunta. Alguém pode comentar se há traços na obra e no momento histórico retratado do antigo aldeamento São Francisco Xavier do Duro e da política indigenista na região? Eu passo a palavra para o Nilson. Cada um dos palestrantes terá 7 minutos apenas. O mais importante do que uma resposta acurada, né? Estabelecer um diálogo, o diálogo vai ficar sempre aberto, cada um vai ter 7 minutos para fazer suas considerações. Nilson, contigo, viu? Essa pergunta específica, talvez o doutor Abílio possa respondê-la com mais propriedade. Ele é estudioso da região, eu não tenho essa informação. Eu gostaria de lembrar aqui que esse processo aí de acontecido retratado, né, bem descrito no livro O Conto,
Toda essa sequência aí de acontecimentos que aconteceram no Douro está dentro de um panorama histórico que não mudou, ou mudou muito pouco, ao longo de praticamente 100 anos, né, desde a proclamação da República. Nós tivemos aqui, em Goiás, algumas eras. Primeiramente, a era Bulhões, depois a era Caiado Jardim, a era Ludovico, o ciclo militar, ou a era militar, depois a era Íris Rezende e a era Tempo Novo. E todos eles caracterizados por uma forte presença do campo, da oligarquia, do campo, da força política dos proprietários rurais. Isso não mudou. O caiadismo, ele foi uma dissidência do bulhonismo. Por sua vez, o ludoviquismo foi uma dissidência do caiadismo. Veio o ciclo militar e todas essas forças retomaram, inclusive com os caiados de volta ao poder. A era Íris Rezende, a grande força dela continuou sendo ainda o antigo PSD, que se baseava numa força política centrada no campo. E nesse período todo, em todas essas eras, o único período que se tentou quebrar isso aí foi durante o governo de Xavier de Almeida, de 1901 a 1909. E talvez por isso, todos os aliados, os antigos adversários dos Bulhões, houve uma dissidência em 1891 com Sebastião Fleury Curado, posteriormente uma dissidência de Gonzaga Jaime em 1894, 95, os Caiado, Abrantes e João Alves de Castro em 1897, Xavier de Almeida em 1904, e todos eles se juntaram em 1909 para derrubar o governo de Xavier de Almeida, justamente por causa da questão de taxação dos produtos agropecuários, a taxação do gado. O professor Itami mostra isso aí muito bem no livro Coronelismo em Goiás, que foi o período em que se fez essa cobrança de impostos do setor agropecuário de forma mais intensa. E até hoje, proporcionalmente ao arrecadado no estado, a arrecadação total, nunca se alcançou esse período como foi no período Xavier. Exatamente por isso, todos esses dissidentes dos Bulhões se juntaram novamente e fizeram a Revolução de 1909, inclusive Abílio Vone. E os líderes dele, né, que aqui no Sul, os aliados dele aqui no Sul, Gonzaga Jaime e Braz Abrantes. Então, toda essa disputa, essa polêmica que se faz em termos de coronelismo, de jagunço, era uma coisa tão comum e não mudou muito essa correlação de forças. É claro que hoje já não tem mais, como bem falou o professor Átila, já não se entra mais num cartório para pegar o processo. Da mesma forma, não se prende mais as pessoas por parte das autoridades, não se prende as pessoas no campo para assassiná-las depois. Entretanto, a estrutura em Goiás, de poder, ela nunca deixou o campo. Até hoje ela é centrada na força. Quem tem a terra tem o voto. É o cabo eleitoral do interior, da época de Abílio Vone até agora. Então, o Arthur Melo e o Pedro Melo, eles são um retrato desses coronéis que, quando brigam com o poder, tem a retaliação do poder estabelecido. E eles se
aliam quando é interessante e se tornam adversários quando lhes é conveniente. É isso. Muito obrigado, Nilson. Você cumpriu os 7 minutos. Vou passar para o Átila. Por favor, Átila. E, doutor Abílio, depois do palestrante, se o senhor puder responder o Eduardo, eu faço a pergunta de novo para o senhor. Eu agradeço. Vamos lá, Átila. Bom, vamos lá. Conseguem todos me ouvir e ver bem? Sim. Ótimo, então vamos lá. Eu gostaria primeiro de, respondendo a primeira questão, relativa à origem do nome de Duro. Há um livro publicado em 1982 pela Prefeitura de Dianópolis, atual São José do Douro, antiga São José do Douro, que tenta explicar isso. O livro se chama Dianópolis, uma epopeia dos sertões. A considerar que a versão da prefeitura possa ser interessante, ela vai explicando que começa com doiro, que era ouro, e daí essa corruptela vai chegando em duro, sobretudo quando há o declínio do ciclo do gado, do ciclo aurífero. As coisas ficam realmente, de fato, duras por lá. E Dianópolis seria homenagem à quantidade grande de anas que há na cidade. Então, fica a sugestão para buscar a origem etimológica da cidade. A segundo ponto, eu gostaria de agradecer as falas sobre a minha pequena participação, e no que tange a consideração, 2 pontos. Dentro da filosofia, é um amálgama de ideias muito diversas que a gente encontra em Bernardo Ellis. Primeiro, fica claramente a ideia marxista. Pensar que os intelectuais brasileiros, que estão ligados a esse movimento de 30, que é a tomada de consciência do subdesenvolvimento, num artigo que o Antônio Cândido chama Literatura e Subdesenvolvimento, eles se aproximam desses ideais marxistas comunistas, dentre eles Bernardo Ellis. Então, Bernardo, ele se vale desse caráter comunista nesse primeiro momento. Ele chega a ser filiado ao PCB, chega a sair candidato a deputado, até alguns livros bem interessantes que ele faz comícios para 9 pessoas, e ele busca, como eu falei, aí já saindo dessa questão marxista, hegeliana, que compõe essa estrutura dos sertões, e até na própria ideia de antítese, tese, antítese, síntese, e pensar que esse homem também passa por isso. Já Euclides da Cunha, ele tem um outro caminho. É que o meu tempo é curto para poder falar. Eu tenho um artigo publicado chamado Euclides Precursor. Então, acredito que quem desejar pesquisar no Google, esse está disponível sem nenhum problema, que o Euclides da Cunha ele acaba sendo precursor tanto às ciências sociais no Brasil como à literatura. Então, se a gente pensa Guerreiro Ramos, Nízia Trindade, indo mais para trás, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, que são fontes claras do Euclides. Também temos, por outro lado, da literatura, vamos ficar em Goiás, Hugo de Carvalho Ramos, como uma frase impagável do Tropas e Boiadas, que parece sair de Os Sertões. Aliás, eu já fiz essa pergunta, se essa frase não estaria em Os Sertões, gente forte, terra bárbara. Está lá em Tropas e Boiadas, e a gente fala, opa, isso é Euclides. Então, isso demonstra que o Euclides da Cunha é um manancial na literatura brasileira, e isso até nossos tempos. Isso chega. E aí, como até foi citado cá, não lembro por quem, o Vargas Llosa também é um desses que estão signatários nessa vereda do Euclides, né? Bom, dentro do ideal marxista, agora, há esse amálgama. Bernardo realmente é a terra e as carabinas. Ele vai, sim, pensar o realismo socialista de uma forma dogmatizada, com o intuito de difundir os ideais comunistas no interior de Goiás, para pensar uma revolução. O que me chama a atenção enquanto pesquisador é o que Schwartz chama as ideias fora de lugar, como um intelectual do apóstolo Bernardo, num país periférico, numa zona periférica de um país periférico, pensa uma teoria econômica, filosófica, histórica, e pensa aplicar aqui isso através da literatura. Então, são muitas
camadas que têm que ser pensadas. Por fim, eu gostaria de, novamente, só discordar. Abílio Vônia, eu estou discordando muito de você, ultimamente, mas só nesse ponto. O Tronco não é a principal obra do Bernardo. A principal obra do Bernardo é principalmente contista. E, aliás, isso se reverbera dentro da obra do Bernardo. Aliás, isso foi uma opção minha. O Bernardo, ele é um contista tão grandioso que eu falei, opa, a minha tese, deixa eu estudar o que esse sujeito fez fora dos contos. Estudar romance, estudar a crônica, Jica, estudar a Primeira Chuva, estudar todo o restante. Agora, o Tronco, ele tem um grave problema. Na verdade, não é problema no sentido de ruim, mas ele enfrentou um desafio. Ele foi publicado no mesmo ano que Grande Sertão Veredas, 1956. Isso fez com que Bernardo, ao publicar a segunda edição de O Tronco, necessitasse reformular a obra. Então fica a sugestão de estudos, entender a diferença entre a primeira edição de O Tronco e a segunda, que é totalmente reformulada no que concerne a linguagem, a escrita, enquanto a primeira edição era muito mais pragmática, a segunda, devido a essa explosão linguística que Rosa faz, Bernardo tenta ir nessa vereda também. Demais, eu gostaria muito de agradecer a todos, agradecer o mestrado em letras da PUC Goiás, da qual eu sou docente. Convido todos a conhecerem o curso de letras da PUC Goiás, as pesquisas do nosso mestrado em letras, com a coordenação da professora Maria de Fátima, que é imortal da Academia Goiana de Letras, e conhecer o trabalho que nós fazemos lá, seja com as obras nacionais, seja com a valorização da obra dos nossos queridos escritores goianos. Eu, por exemplo, estou orientando agora uma moça que está pensando a poesia da Maria Helena Cheim, e tem outros que também estão nessa seara. É isso, amigos. Muito obrigado. Passo a palavra. Obrigado, Átila. João, 7 minutos para você, meu amigo. Tá bom, obrigado. Vamos lá. A questão do indígena, que foi perguntado pelo Eduardo, né, no romance, Maria Pequena, que é uma empregada de casa, em uma de suas conversas com uma outra empregada de casa, ela menciona, né, 2 tribos indígenas que poderiam ter vivido ali em algum tempo. E durante o romance, tem a figura do soldado Carajá, né, que ele é tido como talvez um descendente que conhece toda a região e consegue se desvencilhar, inclusive, da vigilância dos jagunços para poder buscar informação. Então, as 2 informações no romance que a gente tem sobre a presença indígena seriam essas 2, né, mais pontuais. Mas nada muito aprofundado, uma só em um diálogo, né, uma frase de diálogo, e outro com a descrição dessas características, né, que faria esse soldado um pouco diferenciado dos outros. Sobre as questões, né, da desilusão e da possibilidade de mudança, está presente o tempo todo em vários personagens. Eles aceitam, por exemplo, o desafio de manter o inventário, de chamar reforço da tropa goiana, exatamente porque eles acreditam em uma mudança. Tá? Enquanto outras pessoas na localidade não acreditam muito. E a gente observa, no momento do assalto, essas desilusões e, ao mesmo tempo, possibilidade de mudanças. Né? Alguns empregados domésticos, como, por exemplo, a menina Tifuque, ela foge, alguns soldados desertam, né? E os jagunços ficam ali também querendo melhorar de vida. Então, são possibilidades que a gente tem de vivenciar tanto essa desilusão quanto essa possibilidade de mudança, né, dentro da questão do duro. E essa condição que as pessoas ficam ali, pouquíssimas delas melhoram de vida, a maioria, quando consegue alguma coisa, perde, né, esses bens, principalmente na questão dos inventários ou na subordinação política. Então, o que eu observo dessas relações, elas estão muito ali ligadas, né, a esse cotidiano mesmo, de que nada vai mudar muito. E no final a gente tem essa característica, né? Os homens quase todos abandonam o local, ficando 1 ou 2,
e as mulheres é que ficam ali. E as mulheres que tinham ideias divergentes, como, por exemplo, a Aninha, né, que era a mãe do Arthur, e a Benedita, que era a tia, elas acabam ali juntas na cama, uma penteando o cabelo da outra e rechaçando o Vicente daquele local. Então, o que a gente observa é que mesmo dentro de toda essa trama, de toda essa questão, a família ali permanece unida, que tem uma frase, né, ela é relacionada aos Caiados, que diz que sangue sempre fica junto. Né? Essa frase é uma frase do texto, então é uma frase que pode ser literária ou não, né, mas está ali dizendo né, que sinteticamente a família ali permanece unida, mesmo com todos esses problemas. No mais, gostaria muito de agradecer, né, a audiência de todos vocês e o convite do ICEP. Obrigado, João, muito obrigado. A gente vai passar para o doutor Abílio e, posteriormente, eu vou chamar o Ricardo para encerrar as nossas atividades e vou pedir para vocês ficarem até a fala do Ricardo, ele vai dar um aviso importante. Doutor Abílio, 7 minutos, senhor. Tá, eu estou mostrando aqui o livro Barulho, agradecendo muito aí o doutor Átila, que citou de algum modo algum livrinho meu tão modesto, né? Eu acho que estou sendo bem ouvido. No Barulho, eu reproduzo integralmente o processo judicial, o inquérito, a oitiva das testemunhas, a invasão do cartório, que, na verdade, não é uma invasão de cartório na realidade. O tronco é uma ficção, né? Nós estamos agora trazendo a realidade. A invasão do cartório, na verdade, foi uma audiência marcada pelo juiz no mês de maio de 1918. O Abílio Volner era advogado da viúva do morto, e ele foi como advogado desta audiência. O processo do inventário não foi feito em um dia, o processo tramitava, de modo que os bens da viúva estavam sendo desaparecidos. Isso aparece concretamente no processo judicial instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em cujo processo o juiz Carvalho foi preso preventivamente pelos acontecimentos do Duro, porque ele foi o juiz que capitaneou a matança aqui. E nessa invasão do cartório, que não é invasão, o Abílio, como advogado, exigiu que eles terminassem o inventário naquele dia. E o Abílio Volner, segundo aparece no processo criminal, diz a eles: olha, vocês são os mandantes do assassinato do morto. O Sebastião de Brito, que era o coletor, Vicente Lemos, deu até os cartuchos para matar o morto, né? Na Fazenda Pedra Grande. Então, como é que vocês, como autoridades, porque o juiz municipal é partícipe do Sebastião de Brito, o juiz era o Manuel de Almeida, o juiz, inclusive, participa da reunião de preparação para mandar matar o Vicente Lemos, quer dizer, o morto do inventário, né? Que era o que chama também Vicente Pedro Belém. Então, na realidade, juiz e coletor municipal de São José do Duro, que são nomeados pelo governo, especialmente eles têm uma carta de Eugênio Jardim para ser os representantes do Partido Democrata na vila, esses dois mandantes do assassinato é quem vão fazer o inventário do morto. E travam o inventário, empacam o inventário, e o Abílio, como advogado, obriga eles a muque, né? Não há armas, isso está claro no processo. Diz a eles: se vocês não fizerem, vocês vão ser responsabilizados. Nesse momento, o pai do Abílio tenta entrar na sala de audiência, é impedido de entrar. O pai do Abílio tinha, sim, uma arma, uma pistola Mauser, isso aparece no processo, não entra. E, ao final, quando terminado o inventário, o Abílio tira o processo do inventário como documento da viúva. Não há essa coisa de surripiar o processo. O processo de inventário, que era um modo de arrolamento, dada a quantidade de bens que era ínfima, era um gadinho e a terra da Fazenda Pedra Grande, esse processo é entregado para a própria parte, para o advogado, como documento. Não existia o formal de partilha na legislação processual civil da época. Entregavam-se os autos como próprio formal de partilha à parte. E essa carga desses autos, a retirada, entrega para a parte na pessoa do advogado, está documentado no processo, nesse processo que apurou o caso do Duro, né? O meu tempo é curto, eu gostaria de me alongar se me for permitido, mas me digam aí. E teve uma pergunta que foi feita, se puder ser feita novamente, eu me esqueci. Qual foi a pergunta, meu caro? Vou tentar recuperar aqui, doutor Abílio. Ô, Abílio,
Lembrando que no próximo colóquio, você será um dos debatedores. Então, você vai ter todo esse tempo e mais para fazer as perguntas e fazer as suas considerações. Pois não. Doutor Abílio, é uma pergunta que o João já respondeu. Então, muito obrigado, senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Olha, temos aí o Diário do Abílio Voro. Me dê essa chance rapidinho, uma propagandinha. Está na 4ª edição na Kelps, deve estar saindo breve. Maravilha. Obrigado. E doutor Abílio, eu vou pedir, eu acho que o senhor já fez, colocar lá no grupo, porque nós interessamos em adquirir os livros. Muito bem. A gente está muito contente com a atividade de hoje, mas quem faz as honras da casa aqui é o professor Ricardo Assis. Ricardo, por favor, encerre para nós a atividade. Ok, obrigado, professor Guimar. Então, em nome do ICEB, nós agradecemos as participações, a participação ativa de muitos aqui, entre eles, estão presentes desde o primeiro encontro dos colóquios primordiais. Esse foi o quinto colóquio da obra de Bernardo Ellis, e foi um grande encontro, um debate sobre a obra, sobre Goiás, no qual estiveram presentes mais de 50 pessoas, pessoas de vários lugares, de Goiás, do Rio de Janeiro, de outras partes do Brasil e do exterior, gente estudiosa da obra de Bernardo Ellis, de história, críticos literários, muita gente competente esteve aqui com nós nessa manhã. Então, dizer também que, dando continuidade a esse propósito de debate, de leitura e de diálogo com base na obra de Bernardo Ellis, e zelar por isso, o Instituto Bernardo Ellis, o ICEB, promoverá o 5º colóquio, o 6º colóquio, dando continuidade à obra O Tronco. Será a segunda parte do debate da obra O Tronco, e esse colóquio acontecerá no dia 5/9 de 2020, ou seja, no dia 5, próximo dia 5 de setembro. E nesse segundo encontro da obra O Tronco, teremos como debatedores o professor doutor Itamir Campos, uma importante referência na leitura de Goiás, na pesquisa historiográfica de Goiás, e teremos também o doutor Abílio Volney, que hoje esteve aqui com a gente, um estudioso também, um pesquisador com obras importantes publicadas, e o professor mestre Rami Curado. Então, teremos esses debatedores e tenho certeza que será outro momento vivaz, alegre, de grande diálogo e seriedade, e todos e todas estão convidadas. Muito bem, gente. Bom final de semana para todos. Se resguardem. E aí podem tomar uma. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Gente, obrigado, viu? Obrigado, professor Átila, Abílio, Ricardo, Egmar. Obrigado, Nilson. Professor Luiz. Egmar. Obrigado. Prazer, Ricardo. Boa semana. Prazer, Átila. Até mais, Abílio. Até a próxima semana.